Muito boa tarde, sejam bem-vindos. Este é mais um especial Informação e nesta edição a Nersan irá estar em destaque. A Associação Empresarial da região de Santarém é uma das grandes marcas, se assim podemos catalogar, do Ribatejo, um nome que dispensa apresentações e que tem sido ao longo dos últimos 25 anos um parceiro fundamental do tecido empresarial da região, num trabalho que a torna mesmo num exemplo à escala nacional. Com sede em Torres Novas, a Nersan tem diversos núcleos espalhados pelo distrito, o que faz com que a capacidade de ação e a proximidade aos seus associados cresça de dia para dia. Neste especial Informação, iremos assim tentar perceber as razões que estiveram na origem da Nersan, falar sobre o presente, sem perder de vista o futuro de uma entidade que se assume então como uma referência. Para isso, contamos com a presença em estúdio de António Campos, presidente da Comissão Executiva da Nersan, com quem vamos falar até bem perto das 19 horas, sendo que pode acompanhar-nos pelas frequências 98 e 92 FM e ainda pelo nosso site www.radiohertz.pt, com transmissão em direto para todo o mundo por áudio e também por vídeo. Começo então por saudar o nosso convidado. Muito boa tarde. Obrigado pela presença. Seja bem-vindo. E comecemos então por falar nesse passado. Já lá vão basicamente 25 anos desde a criação da Nersan. Por tudo aquilo que tem sido feito, pelo número crescente de associados que se têm juntado à Nersan e pelo dinamismo que tem sido o emprego, acredito que esta criação tenha que ser considerada como um sucesso. Será mesmo assim? Boa tarde a todos. Por norma, quando as coisas correm bem, a nossa tendência é de registar como sucesso e eventualmente até procurar encontrar as boas práticas que chegaram a isso. Mas eu gostava de referir, como disse, este ano a Nersan faz os 25 anos, portanto foi criado uma descentralização na altura da Associação Industrial Portuguesa, portanto da AIP, então com o presidente Comendador Rocha de Matos, decidiram criar um conjunto de núcleos regionais pelo país, e um deles foi Santarém, e portanto, no ano a seguir foi quando a Nersan teve a sua autonomia total, financeira e jurídica, etc. Inicialmente com sede em Santarém, depois por vicissitudes de construção do equipamento, portanto o município de Torres Novas disponibilizou-se a ceder, portanto, o terreno, e os empresários, os seus sócios em Assembleia já decidiram, portanto, fazer a transição para Torres Novas. Portanto, isto é um pouco o começo da associação. E naturalmente também um dos sucessos eventualmente é alguma estabilidade em termos quer dos órgãos diretivos, quer até da estrutura profissional, e isso é extremamente importante. Muitas vezes as pessoas não ligam muito a essa questão, mas é fundamental. E naturalmente com os empresários, eu acho que o grande sucesso da associação e portanto do trabalho que tem desenvolvido e do reconhecimento público que tem tido deve-se muito a que os empresários também da nossa região terem aderido e terem sabido estar ao fim e ao cabo, nesta rede de trabalho, e que tem permitido quer a Nersan responder às expectativas das empresas, na sua generalidade, quer aos empresários também mostrarem-se presentes quando a associação o solicita. Eu acho que esta é a grande virtude. Naturalmente, o território também tem grandes vantagens, porque existe alguma base de consenso, quer no poder autárquico. Temos tido uma boa relação com a generalidade das autarquias ao longo destes 25 anos. Isto também é importante, em que haja, e aqui o território é fundamental, porque se houver sinergias com os atores regionais, pode-se potenciar e, portanto, conseguimos trabalhar todos em prol da comunidade, do território e da região. Quando os atores regionais não se entendem, passa-se a maior parte do tempo, se calhar, a esgrimir problemas e mal-entendidos. Eu acho que aqui tem havido uma conjugação e que eu também não gostaria de deixar de fora ninguém, autarcas, os governos civis, que houve desde então, onde houve sempre um bom relacionamento com os politécnicos, etc. Houve aqui condições para desafiar um conjunto de atores. Eu lembro, por exemplo, foi o meu primeiro grande projeto que eu fui para a associação em 95, a questão do gás natural.
em que a nossa região ia ficar fora de ter gás natural, e havia alguma expectativa nas empresas que o gás natural, como mais barato, portanto, permitiria baixar custos de energia e, portanto, tornar as empresas mais competitivas, aquelas que dependem muito mais do fator energético em termos de custo do produto final. E nessa altura conseguiu-se reunir-se 17 ou 18 municípios, ou seja, todos os municípios que não iam ter o gás natural juntaram-se à volta deste projeto e foi criado a Tagus Gás, que hoje em dia continua aí a trabalhar no distrito e a distribuir gás. Portanto, foi um projeto muito emblemático e que mostrou esta faceta da capacidade. E tem que ser assim. Temos que ter um momento de lutar pelas situações, pelas causas, e depois ter um momento de executar e pormos todos a trabalhar para objetivos comuns, e quando assim é, as coisas só podem evoluir. Já vamos fazer uma radiografia da saúde empresarial da nossa região, mas para já recordo-me que em tempos pude ler uma analogia feita relativamente ao papel que a Nersan desempenha e que alguém dizia que servia como uma boia para as empresas, ou seja, é um papel fundamental, e houve até quem dissesse que se não fosse a Nersan, se calhar o nosso tecido empresarial nesta altura estaria pelas ruas da amargura. Bem, nós temos, em termos estratégicos, temos pautado muito a nossa intervenção por responder a algumas expectativas das empresas, aquelas que estão connosco, são associadas, e ao mesmo tempo desafiar as empresas para, entre aspas, o novo mundo ou os paradigmas do futuro. É preciso haver vontade do outro lado também. É preciso haver, e por isso nós fazemos o trabalho que eu costumo dizer, um dos grandes segredos da associação é a nossa disponibilidade de visitar as empresas. Nós visitamos, no mínimo, cada empresa, a empresa é visitada todos os anos, no mínimo uma vez. Portanto, isto cria uma proximidade muito grande da empresa, quer dos nossos técnicos, naturalmente eu não consigo ir a todas, e portanto temos um corpo de técnicos neste momento com 40 colaboradores, e portanto temos essa estrutura, como disse há bocado e bem, os núcleos tornam uma rede muito forte em termos de associação, e as empresas podem beneficiar mais disso. E portanto, nós com essa presença junto às empresas, criamos a simpatia, criamos o conhecimento, e depois também desafiamos muitas vezes as empresas a abraçarem determinado tipo de projetos ou de iniciativas. Eu dou um exemplo, que é a formação-ação, que foi formação para os empresários, portanto, um período de formação de 9 meses a 1 ano, onde passava por um conjunto de matérias, de cadeiras, assim se pode chamar, e que terminava com um plano estratégico na empresa. Nós tivemos cerca de 600 empresas, nos últimos 4 anos, que passaram por esta formação. Isto é um exemplo que permite aos empresários ficarem mais conhecedores da sua atividade, mais conhecedores do negócio, mais conhecedores de um conjunto de ferramentas que são extremamente importantes quando quiserem delinear uma estratégia futura e do conhecimento. Isto é um bocado o nosso papel, portanto, é estar junto ao empresário, perceber quais são as suas preocupações e depois tentar encontrar mecanismos e soluções para minimizar esses efeitos e desafiá-los, aliás, é o que vamos fazer com o novo quadro comunitário, desafiar as empresas a investirem, a poderem, portanto, realizar novos projetos com vista quer à inovação, quer a nova produtos, etc. Como fizemos também ainda agora há meio dúzia de meses, metemos 240, sensivelmente 234 jovens em empresas do distrito, em estágios profissionais, não só licenciados, foi, portanto, a partir do 10º ano. Portanto, este é o nosso papel, também queremos captar a massa cinzenta, portanto, não podemos permitir que os nossos jovens que se formem cá, ou em Lisboa, ou no Porto, ou noutra parte qualquer do país, não podemos permitir que eles depois não regressem. Eles têm que regressar, e os que estão cá, nós temos que criar condições para que eles fiquem cá. Porque senão, não, por muita vontade, muita estrutura, muita coisa que exista, se não tivermos bons recursos humanos, não vamos conseguir fazer nada. Ou seja, temos aqui então a demonstração de que a Nersan assume um papel decisivo no acompanhamento que faz às empresas. Na nossa região ainda há quem prefira, vou usar esta expressão, remar sozinho, mesmo nestes momentos de dificuldade. Vai havendo sempre, portanto, esperemos é que essa percentagem seja diminuta, que não ultrapasse os 4%, 5%, porque sabemos que a ineficiência por norma dará nos 5%, em qualquer coisa que se faça ela pode ir até aos 5%,
e, portanto, é mau que chegue aos 5, mas até 5 está dentro do padrão. Naturalmente temos ainda empresários ou temos pessoas que têm empresas, que são donos, acionistas de empresas, que não veem com bons olhos determinado tipo de situações, mas aí compete-nos a nós, eventualmente, fazer-lhes ver que, se estivermos em conjunto, e nós temos apostado muito na questão das redes, para, portanto, permitir que as pessoas possam partilhar informação, que possam partilhar conhecimentos uns dos outros, porque muitas das vezes acontece que alguém, não só na vida empresarial, mas até na vida, noutra atividade, na rádio, por exemplo, alguém pensa fazer qualquer coisa, mas não tem a noção que outro já tentou fazer e teve sucesso ou não. E, portanto, a base de partida está feita. E se houver essa ligação, portanto, nessas redes de intercooperação, se calhar o ponto de partida pode ser mais alto e, portanto, não tem que fazer todo o caminho. Mas aí compete-nos a nós, a ser empresarial, compete à comunicação social, compete a quem tem responsabilidades na sociedade, de fazer ver, de uma forma mais filosófica, em alguns casos, da importância das pessoas interagirem umas com as outras, as organizações, as instituições, etc. Mas é um trabalho que nunca está acabado e que, portanto, todos os dias temos que começar de novo e a nossa satisfação é saber que, se calhar, ao fim do dia conseguimos mais 1, mais 2, mais 3 e, portanto, isso é o que nos leva também a lutar todos os dias para conseguir que a nossa região, em termos empresariais, e esse é o nosso grande objetivo da associação, nós queremos ser a região que mais vai crescer percentualmente, que mais vai exportar percentualmente. Esse é o nosso objetivo. Podemos não atingir, mas vamos trabalhar para o fazer. Posso dizer, ainda há dias disso no Instituto Politécnico de Tomar, nós em 2011 e 2012, as nossas exportações na região cresceram mais, portanto, no médio Tejo e na Lesira, mais do que a média do país. E é esses patamares que nós queremos, é desafiar nossas empresas a exportar mais, a envolver-se mais, a que o desemprego seja menor em termos percentuais que o resto do país, significa que as nossas empresas estão a conseguir suportar os momentos menos bons e que também não estão a criar situações de gueto ou de mais pessoas desempregadas. Esse também é um papel que nós procuramos, quer com a formação, portanto, permitindo aos desempregados participar, qualificando-os, porque nós nestas visitas fazemos às empresas, temos sempre um inquérito, onde temos uma base online que nos dá sempre uma visão muito próxima daquilo que as empresas pensam sobre algumas questões. E uma delas, a questão que as empresas mais pedem é qualificação de recursos humanos. Está sempre no topo, qualquer questão onde se tem recursos humanos está sempre no topo. E, portanto, é isso também o nosso papel, alertar entidades oficiais, quer seja o Governo ou a Administração Central, da importância da formação para poder melhorar os níveis de qualidade dos nossos recursos humanos. Porque se nós tivermos bons recursos humanos, vamos ser mais eficientes, mais eficazes, logo vamos ser mais produtivos. Não é? E isto os trabalhadores também têm que compreender. E concordo, a legislação, quando obriga que os trabalhadores têm que ter 35 horas de formação por ano em média, etc. Isto é extremamente importante, porque uma empresa que tenha uma boa mão de obra qualificada, que se atualiza, etc., a empresa ganha com isto. Eu lembro-me, quando vim para a associação, em 96, 2 anos, 1 ano ou 2 depois, a dificuldade que havia de fazer formação nas empresas, porque o momento era outro, as pessoas não estavam muito conhecedoras da importância da mais-valia que era. E nem vocacionadas. E, portanto, isto mudou tudo, o paradigma mudou. Portanto, este país é um país completamente diferente do que era há 20 anos atrás. Muita gente não percebeu, não se apercebe, mas eu que ando nisto há 20 anos, portanto, fiz 19 anos este ano na ERSAN, posso decididamente dizer que o nosso país, em termos empresariais, e não só, mas neste contexto empresarial, é um país completamente diferente do que era há 20 anos atrás, para melhor. Só para percebermos a dimensão da NERSAN, quantos associados, mais ou menos, é que nesta fase estão com a NERSAN? Nós, neste momento, temos cerca de 2.300 associados, temos ativos aqueles que lidam connosco, não digo diariamente, mas que têm uma ligação muito contínua connosco, na ordem dos 1.600. E, portanto, mas este hiato é um hiato que tentamos sempre recuperar, tentamos sempre
contactar as empresas, mas, portanto, efetivamente, registados de 2.300, número redondos, mas a trabalhar continuamente com a Associação cerca de 1.600. Ou seja, estas empresas associadas, sempre que necessitam, têm na Nersan essa porta aberta. Completamente. Aliás, nós fazemos questão, quando alguma empresa pretende falar connosco, de irmos à empresa. Portanto, nós, por norma, uma empresa associada, não quer dizer que não venha ao Nersan, poderá vir, mas, por princípio, quando nos ligam para contactar, precisam desta informação ou aquela, nós vamos à empresa. Portanto, é ponto de honra, é uma forma que nós temos de trabalhar, portanto, de ir de encontro e escusamos que o empresário perca tempo em deslocações, etc. Portanto, nem sempre temos as soluções, mas procuramos encontrar soluções, quer internamente, quer externamente, com contactos, com outros organismos ou com outras entidades, ou até com apoio à exportação. Muitas vezes há mecanismos que as pessoas não dominam para determinados mercados e, portanto, procuramos sempre encontrar as soluções, não deixamos de ir à procura da solução. Podemos dizer que a Nersan é feita para os associados e pelos associados, porque nos corpos sociais há representantes de diversas empresas. Isto é uma forma de responsabilizar os empresários. Sim, o que tem sido... Se calhar responsabilizar e motivar também. Sim, a direção tem sido, e, portanto, desde o tempo do Dr. José da Carvalho, e hoje em dia com a Dra. Maria Salomé Rafael, tem sido de ter, e foi com ele que foi alterado o Conselho Geral. O Conselho Geral estão representadas cerca de 40 empresas, são as maiores empresas da região, ou nas 50, 60 maiores estão lá as 40 empresas. Funciona como um órgão mais de pressão, do ponto de vista de enquadramento de algumas iniciativas e algumas expectativas, e depois nas direções, quer da sede, quer nos núcleos, então empresas mais pequenas, para que possa haver aqui uma visão também, não só ou só de empresas pequenas ou só de empresas grandes. Portanto, há aqui uma mistura, e naturalmente que quando nós temos determinado tipo de empresas no Conselho Geral, ou na Assembleia Geral, numa Renova, por aí fora, portanto, empresas grandes, uma Mitsubishi, isto também é uma responsabilidade muito grande para nós e para a empresa, porque estamos a falar de empresas que são top, e, portanto, são empresas que são top não só em Portugal e em qualquer parte do mundo. E claro que isto também é motivador para procurarmos encontrar soluções, não digo para estas empresas porque têm uma dinâmica completamente diferente, mas que estas possam ser funcionar também como arrasto, no bom sentido, das outras, porque há um fator importante nas empresas e que nós temos que apostar um bocado nos próximos anos, que é o crescimento das empresas. Nós temos que, nos próximos, se calhar, 10 anos, passar o patamar dos 10 trabalhadores. As empresas têm que crescer. Uma empresa, quando é criada, portanto, deve fazer um percurso normal, como uma criança, quando nasce, portanto, não começa logo a andar, anda dependendo de uns mais depressa do que outros, mas este crescimento tem que ser feito. Uma empresa não pode estar 7, 8, 9, 10 anos, por hipótese, sempre com a mesma estrutura, sempre com o mesmo... Não pode. A empresa não pode, quer dizer, poder pode, mas a empresa não é viabilizada ou não tem aqui de explicar, não serve as funções para que foi criada se ela não tiver um crescimento contínuo, não é? Isto também é um desafio, de estagnação, se isso acontecer. É, um pouco de estagnação. Portanto, este também é um desafio que nós temos que fazer. Sabemos que neste momento é complicado, porque houve muitas empresas que tiveram-se a readaptar, reajustar, devido à questão da crise e da perda de algum mercado nacional. A maior parte delas estão no mercado doméstico e, portanto, essa quebra da procura e do consumo, portanto, penalizou-os um bocado, mas numa situação de crescimento, essas empresas têm alguma obrigação de crescer. E nós também, eventualmente, podemos estar cá para ajudar e encontrar, porque temos algumas consultorias, encontrar soluções, encontrar mercados externos, porque hoje o tabu da exportação não é o que se pensava há uns anos atrás. Isto hoje em dia, da mesma forma que estão neste momento, se calhar, a ouvir esta entrevista, algures nesse mundo, também a exportação torna-se hoje em dia um fator, é sempre complicado, mas não é impossível transpor. E não é um paradigma das grandes empresas. A exportação é um paradigma de uma empresa com 3 ou 4 ou 5 trabalhadores, como é de uma com 4 ou 5 trabalhadores. Portanto, não há é preciso ter produto e ter competitividade e ter preço.
E nós temos, contrariamente, eu sou uma das pessoas que muitas das vezes não gosto de alguns comentários que aparecem, degridem um bocado a indústria. Nós temos uma indústria boa, temos uma indústria moderna, inovadora e competitiva. Porque se assim não fosse, também não estávamos a crescer para a exportação como estamos a crescer, porque as pessoas não passaram no resto do mundo a comprar produto português porque têm pena de nós ou porque acham que temos de ajudar. É porque nós claramente somos competitivos e temos produto e temos bons recursos humanos. E, portanto, isso tem que ser, temos que tentar ajudar essas empresas ou facilitar-lhes a vida. Há um fator que é o fator mais complicado, que é o fator financeiro, que existe na generalidade das nossas empresas, que é o capital, a falta de capital, para muitas das vezes poder fazer determinados tipos de investimento, quer na exportação, quer no aumento da produção, que é uma questão que também acho que os próximos anos têm que ajudar a resolver para permitir também esse crescimento. Ou seja, aqui há um conjunto de fatores laterais ou que se conjugam uns aos outros que muitas vezes também não permitem esse crescimento, e, portanto, mas isso, estas situações estão muito facilitadas em termos do conhecimento e do estudo. Há necessidade de criar os mecanismos e que esses mecanismos sejam alavancadores destas situações. Vou aproveitar o facto de ter falado na tão falada crise. Ainda há pouco também falámos da necessidade de haver vontade própria do outro lado, do lado das empresas, de haver capacidade de empreendedorismo. E por falar nessa crise, se calhar melhor do que ninguém, a Nersan terá consciência daquilo que aconteceu ou está a acontecer no nosso distrito, na nossa região. Esta crise teve um efeito nefasto ou houve essa capacidade para aguentar estas ondas mais difíceis, sempre de olho no horizonte mais calmo? Houve uma primeira fase em que se sentiu um bocado, se calhar não estávamos à espera, uma outra empresa grande que fechou, e aqui Tomar teve 2 exemplos em concreto. Numa segunda fase acho que as coisas se estancaram. Aliás, no último trabalho que nós fizemos junto às empresas associadas, estatisticamente nós tínhamos cerca de 55% das empresas respondiam que não iam nem contratar nem despedir trabalhadores. Tivemos cerca de 24, 25% de empresas diziam que iam despedir e 22% das empresas diziam que iam contratar. Portanto, isto significa que há aqui um equilíbrio. Não significa que haja um equilíbrio que dê resto zero. Há pessoas que realmente, portanto, as empresas não conseguiram, por motivo da produção de um conjunto da atividade económica, baixaram, mas houve também um conjunto de empresas a contratar. E aqui é que está a importância de permitir que estas pessoas que ficam desempregadas possam eventualmente entrar em processos formativos de forma a adaptarem-se às novas realidades e às novas expectativas e o que as empresas querem. Porque este encontro é como fazer o Canal da Mancha, ou ter feito o Canal da Mancha, uns do lado da Inglaterra, outros de França, e depois a meio, passavam a meio quilómetro de distância. Portanto, o canal não tinha tido interesse nenhum. E aqui é a mesma questão. Aliás, no que eu referi no Passaporte 3i, nós tivemos mais ofertas de emprego de parte das empresas do que procura, do que pessoas a oferecerem-se para ir trabalhar. Porquê? Tivemos muitas, mas a formação que elas tinham e as habilitações que elas tinham do ponto de vista prático não se conjugavam com a necessidade da empresa. E este é um trabalho que, aliás, nós temos referido neste programa estratégico, é um trabalho que deve ser feito mesmo a nível de licenciaturas, porque há algumas licenciaturas que ou porque formaram gente a mais ou porque neste momento o mercado não encontra, não precisa deles. Devia de haver um programa do Ministério da Educação, do Ministério do Social, isso não importa, interessa que seja da Administração Central, de maneira a fazer a formação para a adaptação às novas realidades de muitos licenciados, porque eles a formação base têm. Portanto, havia a necessidade, de acordo com as necessidades das empresas, numa perspectiva a 3, 4, 5 anos, ir fazer essa formação. É o desafio que temos feito, que tem sido ouvido, agora falta, portanto, passar à prática. E pegando no início, ou na sua questão, o efeito da crise não se fez sentir com aquela gravidade ou com a forma intensa como em muitos dos distritos deste país. Eu não tenho o último quadro estatístico, mas era dos distritos em que o desemprego menos tinha crescido. Portanto, aqui naturalmente também dou um benefício da dúvida que as empresas têm sabido
têm conseguido dar a volta. Aliás, as nossas empresas do Distrito de Santarém são empresas que têm, num estudo feito há 2 anos, sensivelmente, comparando com alguns distritos aqui à volta, têm um grau de endividamento menor, o que também lhe permite poder crescer, né? E, portanto, são aqui fatores financeiros interessantes. Portanto, eu acho que estamos num distrito equilibrado, como disse logo no início da entrevista, equilibrado sobre vários fatores, dos atores territoriais, dos empresários, etc. Mas, naturalmente, temos que continuar a forçar e a tentar melhorar cada vez mais estas competências. Muito bem, e assim vamos para o intervalo nesta edição de Especial Informação. Voltamos já de seguida. Estamos de volta, esta é a segunda parte deste especial informação. Temos estado a falar sobre a NERSAN, Associação Empresarial da Região de Santarém, há 25 anos a ajudar as empresas, quer nos bons, quer nos maus momentos, principalmente, e temos contato com a presença de António Campos, Presidente da Comissão Executiva da NERSAN. Vamos continuar na sua companhia até bem perto das 19 horas. Já sabe, pode continuar a acompanhar-nos através das frequências 98 e 92 FM e ainda pelo nosso site www.radiohertz.pt por áudio e também por vídeo. Terminámos a primeira parte a falar dos efeitos que a tão falada crise provocou no distrito de Santarém. Eu aproveitava agora também, e ainda numa análise global ao nosso distrito, à nossa região, para tocar num ponto em que muitos presidentes de Câmara dos nossos concelhos lamentam, ou seja, esta questão da interioridade, que já terá sido mais preocupante do que é agora, mas muitos lamentam que esta mesma interioridade não proporcione capacidade para atrair mais investimento. É mesmo um dos nossos maiores problemas ou também já estamos a conseguir ultrapassá-lo? Bem, a interioridade é sempre um problema quando os fatores de competitividade são iguais, não é? Portanto, é natural que um empresário que faça um investimento ou um grupo de empresários procure encontrar algumas soluções e que essas façam com que o custo final, a envolvência, seja mais favorável. Um dos fatores do problema da interioridade é a falta de recursos humanos qualificados, porque não é fácil uma empresa tecnológica, aliás tiveram aqui o exemplo da IBM em Tomar, não é fácil uma empresa vir para o interior e depois trazer com ele um conjunto de quadros qualificados, portanto, porque ou tem que pagar mais ou tem que criar melhores condições e, portanto, é sempre um bocado estruturado. Agora, não invalida que não se encontre alternativas ou que não se procure encontrar alternativas que sejam facilitadoras de nichos, de pequenos nichos de mercado, pequenas empresas. Não é preciso, muitas vezes, um pequeno concelho ter uma grande empresa, é bom enquanto dura, mas depois não é bom se existem problemas. Portanto, e esta é uma questão da nossa região. Nós temos um tecido empresarial muito heterogéneo. Isto também foi facilitador e minimizou um bocado da crise, porque muitas vezes quando num concelho, um conjunto de concelhos, existe quase uma indústria, é muito complicado quando existe algum problema. Ainda estava a ler um problema de Detroit. Detroit foi abaixo, tinha 300 mil empregos ligados à indústria, hoje em dia tem 30 mil, foi a desgraça que foi. E, portanto, acho que o que nós temos que procurar é que haja esse equilíbrio. Essa interioridade não é fácil, e eu reconheço que os presidentes de Câmara, em parte, terão razão, os que referem-se a isso, mas temos que procurar encontrar essas soluções. Nós temos, em termos da associação, e também é uma questão que nos dá-nos orgulho, e nós somos, em termos dos programas de apoio do Estudo de Emprego e Formação Profissional, da criação do próprio emprego, nós lideramos a nível nacional, somos a associação, a organização que mais projetos tem de empreendedorismo. Como também nós temos feito muito essa aposta, que é procurar ajudar pessoas que ficaram desempregadas, seja qual for o motivo, mas que têm vontade de voltar ao ativo e que querem enverdar para um novo negócio. Portanto, nós fazemos também este processo todo
de acompanhamento, de planos de negócio, despistagem, de aconselhamento, porque há alguns projetos que não vale a pena, porque as pessoas se forem por aí só vão cair noutra desgraça, e portanto procuramos também dar o nosso apoio. E aí eu acho que alguns municípios têm feito um trabalho interessante e que podem até fazê-lo mais. Estou-me a lembrar da Vila Nova da Barquinha e outros mais, que é de procurar encontrar no seu concelho ou incentivar o surgimento de pequenos negócios que possam quase criar o autoemprego e por aí fora evoluir. Este é um fator que pode ser interessante. O outro, da captação de grandes investimentos, eu julgo que é muito mais complexo, porque existe aqui um conjunto de fatores. Por exemplo, eu posso dizer que uma empresa, para ir ponderar o conceito de uma empresa de determinada dimensão, vai ter quadros que vão querer creches privadas, vão querer ter um liceu à porta, ou vão querer ter um hospital, e nós sabemos que, apesar das autoestradas que temos, não é fácil em determinados concelhos ter uma creche privada ou outras coisas parecidas. Portanto, isto é limitador. Aliás, faz parte do beabá, do crescimento económico, a oferta ou a existência de serviços paralelos que permitam a captação ou a vinda para essas regiões de quadros qualificados para poderem aí estabelecer-se e ficar. Portanto, não é fácil, mas temos que procurar encontrar outras soluções e outros incentivos para que as pessoas criem empresas e se mantenham nos seus concelhos. A Administração Central, e agora também avaliando esta questão da interioridade, tem dado a devida importância àquilo que é feito nestas regiões? Ou não? Ou vai-se esquecendo, não vai dotando estas regiões desses ditos serviços e a nossa tarefa fica mais dificultada? Eu acho que não vai dotando. Eu acho que a Administração Central tem aqui alguma responsabilidade, porque devia ser feita alguma facilitação em impostos e outras questões, de maneira a tornar o interior mais atrativo ou menos agreste, né? E isso até para ser facilitador, porque o custo de uma empresa que está deslocada do seu ponto de entrega 80 km, imaginemos, é um custo elevado. Mas se ele for compensado com o IRS, com o IRC e outras circunstâncias mais, eu acho que podem minimizar esse custo de interioridade e, portanto, eu acho que aí há muito a fazer e nós, na NERSAN, aliás, fomos contra o fim dos benefícios em alguns concelhos do IRC, porque achamos que isso pode não ser muito, mas do ponto de vista psicológico é importante as empresas saber que tem ali uma mais-valia, e também os próprios trabalhadores. A pessoa pode optar por ir viver para um concelho mais interior, porque também tem o custo da casa mais barato, tendo a benesse A, B ou C, pode ser uma opção de vida, e mesmo que vá ganhar menos. E, portanto, mas tem que haver essa oportunidade, e isso infelizmente não existe. Esperemos que agora também com o crescimento económico, que o governo, seja o qual for, portanto, tenha essa sensibilidade para mexer nisto. Muito bem, deixemos esta análise mais global, passemos à NERSAN, propriamente dita. Há um registro para um programa anual, um programa diversificado, muitas ações, formações, seminários, visitas internacionais. Do que é que se pode destacar deste programa anual? Olha, é difícil destacar, não é por falta de humildade, não é isso, é difícil porque são vários objetivos, como referi bem. Objetivos distintos, exatamente. Temos os seminários, nos seminários procuramos seminários pequenos, formativos, sobre a internacionalização, sobre apoio às PMEs, um conjunto de atividades sobre a certificação, etc. Portanto, e como eu me referi há bocado, portanto, vamos ter agora, nos próximos 2 meses, 24 seminários pelo distrito todo, para tentar levar a cada uma das empresas, ou a todas as que querem participar, essas ações. Permita-me um parênteses, qualquer pessoa poderá assistir a esses seminários? Está online, e, portanto, e qualquer pessoa que for à agenda da NERSAN pode se inscrever e, portanto, e participar e estar presente, e até porque nós não limitamos, porque até pode haver pessoas que não têm empresa, mas estão na expectativa de criar empresa e querem ir lá saber sobre isto ou aquilo. Portanto, aí portanto, não tirando questões muito pontuais, em que fazemos uma outra sessão fechada a empresários só. Regra geral, portanto, as nossas sessões são abertas e, portanto, para não participar. Para além disso, temos um conjunto de projetos, quer um portal que queremos agora novo, portanto,
de contratação internacional, onde buscamos informação e divulgamos junto às empresas de concursos internacionais que existem pelos mais diversos países. Temos um helpdesk também na área da internacionalização para questões que as empresas queiram colocar. Estamos a certificar, a trabalhar a certificação também de empresas em condições mais vantajosas para um projeto financiado e que permite, portanto, em vez da empresa fazer um projeto só para a certificação, recorre à Nersan faz. Na área das TICs também, portanto, há um projeto de apoio, portanto, à normalização dos procedimentos internos da empresa, formação, presença aliás, neste momento, em Moçambique, estamos na FACIM, portanto, na Feira de Maputo, com um stand e, portanto, a promover a região. Eu, para a semana, também irei para Moçambique para preparar uma visita à região centro com um grupo de empresários em novembro, de maneira, portanto, a que as coisas também possam correr bem. Portanto, há aqui um conjunto muito alargado de atividades. O Viver o Tejo é um projeto que nós temos vindo a acarinhar e a dinamizá-lo no sentido de poder fazer a oferta integrada do turismo na nossa região. Começou no Médio Tejo, porque o projeto assim o exigia. Neste momento estamos a abrir, onde as pessoas em qualquer parte do país ou do distrito podem escolher um sítio para jantar, para ir dormir, para ir ter iniciativas. Vamos abrir, aliás, tivemos uma reunião ainda na segunda-feira e com a CVR Tejo, portanto, vamos fazer aqui um projeto conjunto de promoção, quer na parte do turismo, quer do vinho, portanto vamos tirar mais uma vez o entendimento que deve haver nas instituições em prol do desenvolvimento regional e das empresas. Vamos também fazer aqui uma parceria interessante e, portanto, temos um pouco, ou seja, eu diria que, e vamos, assim que sair o quadro comunitário, o regulamento, vamos fazer um grande forcing junto às empresas, com seminários e visitas às empresas, a desafiá-las, portanto, para o investimento. E, portanto, eu diria que nós temos 50% a 60% da nossa atividade parametrizada e planificada, e teremos aí 40% que não é muito planificada, mas que resulta do momento. Sai uma legislação nova, sai um novo enquadramento, sai isto, sai aquilo, e, portanto, nós dinamizamos. E, como eu referi há bocado, nós temos em permanência na rua todos os dias 4, 5 técnicos, portanto, a visitar empresas, e, portanto, quando sai uma coisa nova ou que é importante divulgar, esses técnicos também são enquadrados de maneira a fazer logo esse trabalho. E, portanto, por norma, visitamos à volta de 200 empresas por mês, o que quer dizer isto num percurso normal. Já fizemos mais, já chegamos a visitar cerca de 500 empresas, quando houve necessidade de, claramente, de atuar num determinado tipo de setor de atividade, e era importante falar localmente com as empresas, e, portanto, e fomos. Mas, portanto, esta é a nossa média, ou seja, estamos preparados para no imediato, poder ir às empresas, conversar, explicar o que se passa, qualificar alguma informação, e por isso os tais 40% da nossa atividade muitas vezes não está planificada, mas está em reserva para situações novas que existam. Portanto, mas é um conjunto alargado que eu escuto estar aqui a dizer, e que tem. Para além disso, temos feito outras atividades, quer protocolos com a banca, no sentido de minimizar tempos de espera das empresas quando vão à procura de financiamentos, porque as empresas não podem dar ad eterno 2, 3, 4 meses à espera, sim ou não, e, portanto, temos, por exemplo, com o Banco Espírito Santo, temos este protocolo que são até 30 dias, tem que haver uma resposta sim ou não. Temos também uma empresa que criamos na área dos seguros, de mediação de seguros, no sentido de baixar o custo dos seguros para as empresas, e neste momento qualquer seguro de uma empresa, desde que haja transferência, há um desconto automático de 5%, e, portanto, há aqui criamos, e que está a funcionar bem, o Agroclasse do Ribatejo, portanto, onde tem a fileira de água e a indústria, está a fazer um trabalho muito interessante de apoio às empresas na área da cooperação, da transferência tecnológica e da internacionalização. Aliás, vai haver um grande encontro de negócios no final de setembro em Santarém, ligado à agroindústria. Também tivemos aqui em Tomar o congresso, que foi um congresso virado para o pensamento do que vai ser o próximo quadro comunitário. Não foi um congresso para os empresários virem falar sobre isto e aquilo, foi um congresso para nós ouvirmos o que é que quem anda a trabalhar os regulamentos e a perspectivar os próximos anos em Portugal, o que é que tinha a dizer aos empresários. E a ideia, portanto, é agora, eventualmente até o final do ano, início do próximo, fazer um congresso, sim, com um conjunto de situações que a Nersan e os seus empresários, os seus associados,
pretendiam que a Administração Central, o Governo, a Administração Local, etc., pudessem atuar no sentido de facilitar. Porque é muito importante, muitas das vezes, e nesta crise deu-se um grande valor aos empresários, e eu costumo dizer bem, porque sem boas empresas, sem bons empresários, nós não temos desenvolvimento, não temos emprego. E este é um fator muito valorizante nesta crise. E, portanto, nós temos, se queremos ter isto de bom, então temos que criar mecanismos facilitadores para que estas empresas sejam boas e que os seus empresários sejam bons e que, naturalmente, os seus trabalhadores se sintam bem e se sintam qualificados. É esta facilitação que tem que ser dada por todos, pelos municípios, e que temos trabalhado com alguns, no sentido de facilitar a entrada das empresas nos municípios. Não pode ser um quarto escuro que a pessoa quer resolver um problema no município e anda a bater em todas as portas. Não, tem que haver uma facilitação. Ainda há muita burocracia nesse campo. Existe alguma, mas a generalidade dos municípios tem trabalhado a ultrapassar isso. E de algumas situações que têm conhecimento e temos trabalhado, ainda mais facilitado vai ser. E isso tem que ser. O empresário não tem que ser um descobridor de como é que se resolve os problemas. Não, o empresário tem que ser uma pessoa acarinhada e que ele perceba que o trabalho que ele vai fazer é uma intervenção social muito importante, porque criar emprego, criar riqueza é um fator primordial. Porque se assim não for, se não tivermos empresas e empresários, as coisas não vão funcionar bem, de certeza, e vai correr tudo mal. E, portanto, acho que há alguma sensibilidade para isso, e agora é preciso que muitas das situações sejam colocadas em prática e que consigamos realmente dar a volta a isso. Muito bem, já estamos na reta final deste especial Informação. O futuro também já aqui o abordou, alguns objetivos a cumprir, mas linhas mestras para o futuro da Nersan, o que é que mais faz falta à nossa região e que a Nersan se propõe atingir? Olha, essencialmente o que nós queremos e gostávamos era que houvesse condições de facilitação de apoio às empresas na internacionalização, houvesse apoio às empresas em termos de financiamento, quer por mecanismos dos fundos comunitários, quer por outros mecanismos, senão pela banca. Nós não achamos que a banca tem que resolver o problema todo. Aliás, os Estados Unidos, só 20% do financiamento às empresas vem via banca, o resto não vem. E, portanto, que haja aqui o Estado crie mecanismos que facilitem, até de forma individual, as pessoas poderem entrar nas empresas, não haja este entrave, estas barreiras que existem hoje em dia. Até o próprio acionista, às vezes, para meter dinheiro na empresa, é um problema do ponto de vista fiscal, etc. Que haja alguma facilitação, que na área do empreendedorismo nos permita a nós ser mais interventores e que possamos desafiar mais os nossos jovens e menos jovens a enverdar por uma carreira empresarial ou e satisfazendo a sua expectativa e o gosto por criar, e a criação de algum ambiente do ponto de vista de cúpula que a associação pode fazer no sentido de poder encaminhar o tecido empresarial por uma dinâmica maior. Como alguns projetos são estruturantes, como os parques de negócios, que eu não referi aqui, que o Nersan é o grande dinamizador dos parques de negócios, são 5 no distrito. É importante que haja capacidade financeira para que possamos captar empresas para esses espaços. Formação, é muito importante que haja formação, quer para os trabalhadores, quer para os empresários e também para os desempregados, no que diz respeito à questão da sua adaptação a novas funções, como eu referi há bocado, inclusive os licenciados. É preciso perceber que há licenciados desempregados que nunca vão arranjar emprego porque a sua formação não é uma formação que lhe permita arranjar emprego. Portanto, há que permitir que esse jovem, com mais 1 ou 2 anos, possa ter uma nova qualificação e que responda às necessidades do mercado. No essencial são 5, 6 eixos que nós temos, e a cooperação. A cooperação é um fator extremamente importante. A cooperação interempresas, intraempresas, a cooperação com outros países, com outras regiões que há, o Brasil, Moçambique, Angola e outras regiões em que temos estado a trabalhar, nós e outras regiões do país. Portanto, são aqui 5, 6 eixos que são extremamente importantes
e que podem permitir às empresas ultrapassar e saírem muito mais fortes nesta dinâmica que nós achamos ou gostaríamos que fosse vencedora. E como eu disse no início, o nosso grande objetivo é que nós consigamos ser ou proporcionar que com este conjunto de situações permita que a nossa região seja a que mais vai crescer percentualmente no país e aquela que vai exportar mais. Este é o nosso grande objetivo. Se nós conseguirmos ajudar a que isto aconteça, garantidamente que a nossa região vai ser uma região muito mais justa, equilibrada e com mais desenvolvimento e com maior riqueza, que é isso que nós todos procuramos que aconteça. Exatamente, assim esperamos que aconteça. Muito obrigado pela sua presença. Até uma próxima oportunidade. Foi um gosto recebê-lo nos nossos estúdios. Obrigado também. E toda a atualidade da Nersan e ofertas, serviços, já sabe, pode consultar através do site www.nersan.pt. Assim finalizamos mais este especial Informação. Voltamos numa próxima oportunidade. Fique bem, fique com a ERT.